A graça e paz, minhas ovelhas, amada e querida do Senhor, tudo bom? Que Deus abençoe nesse dia tão maravilhoso, tão feliz da conta, né? Hoje é quarta-feira, essa quarta-feira abençoada, quarta-feira que Deus ele vai mudar o quadro da sua vida, a quarta-feira que Deus ele vai mudar a história da tua vida e o nome do Senhor há de ser glorificado, exaltado. Então, essa quarta-feira é uma quarta-feira que vai marcar a tua história e que Deus ele vai mudar para a glória de Deus. Envergonhados e confundidos serão todos os seus inimigos para a glória de Deus, e tudo aquilo que parecia impossível vai se tornar possível para a glória de Deus. Por quê? Porque Deus ele está no controle de tudo e o nome do Senhor há de ser glorificado e exaltado. Então, descanse no Senhor. Espera somente com paciência no Senhor e tu verás o que Papai do Céu ele vai fazer na tua vida, na tua história, para a glória de Deus. Então Deus ele vai restituir tudo aquilo que está perdido para a glória de Deus, porque envergonhados e confundidos serão todos os seus inimigos para a glória de Deus. Então Deus ele está preparando grandes coisas, né? Está amarrando todo valente para que o nome do Senhor venha a ser glorificado, exaltado. Amém? Deus ele está fazendo grandes coisas, Deus está trabalhando de uma forma muito específica, muito especial. Que Deus abençoe a nossa irmã Marlene, né? Abençoe também a nossa irmã Suzana Nogueira, que Deus abençoe com toda a sua bênção, que Deus ele continue, né, nos usando para que a glória de Deus ele venha a ser derramada sobre as nossas vidas. Então, tudo aquilo que parecia impossível na sua vida vai se tornar possível, porque Papai do Céu está entrando com providência. Amém? Aqueles que te fizeram chorar, aqueles que tiveram te humilhar, te rejeitaram, não entende como te ajudaram para se aproximar da sua vitória. Coisas que era para ser coisa de um ano, meses, 10 anos, 20 anos, antecipou para que o nome do Senhor ele venha a ser glorificado na sua vida. Então Deus ele está entrando com providência, está quebrando as barreiras, está desfazendo tudo aquilo que não vem do Senhor, está amarrando o valente, está caindo por terra toda a barreira, e o nome do Senhor está sendo glorificado, exaltado. Então Deus ele está restituindo tudo aquilo que está perdido na tua vida, e o nome do Senhor há de ser glorificado e exaltado. Graça e paz a todos, principalmente a missionária Graça. É uma honra ter a senhorita conosco. Que Deus ele prospere a vida de cada um de vocês. Amém? Quem te fez chorar só antecipou aquilo que Deus está proporcionando de melhor para você. Aqueles que te humilharam só proporcionou o melhor de Deus na sua vida. Então Deus ele vai confundir todos os seus inimigos para a glória de Deus. E envergonhados e confundidos serão todos aqueles que zombaram, que te apontaram, te humilharam, te rejeitaram, para a glória de Deus. Então se prepara, está vindo uma revanche do Espírito Santo de Deus na tua vida, e todo mal está caindo por terra hoje, e o nome do Senhor há de ser glorificado e exaltado. Estou muito feliz da conta, porque apóstolo, porque hoje eu levei minha mamãe, né? Eu levei minha mamãe para tomar a segunda dose, para a glória de Deus, para imunizar, para protegê-la, em nome de Jesus, para que o nome do Senhor, a ciência e a fé tem que andar junto, para que o nome do Senhor ele venha a ser glorificado e exaltado. Amém? Que Deus ele prospere, multiplique 100 vezes mais todas as vovós, todas as mamães, né? Todos os anciões dessa terra, e Deus proteja e guarde em nome do Senhor Jesus Cristo. São as pessoas mais frágeis, mais humildes, mas que são pessoas que vão ser, né, claro, com fé em Deus, já estão imunizadas para a glória de Deus. Amém? Claro, evidente que nós estamos combatendo a um inimigo invisível, mas nós vamos vencer em nome do Senhor Jesus Cristo. O diabo também ele é invisível, e nós sempre vencemos, mas sempre estamos de pé para a glória de Deus. Amém? Que Deus abençoe a vida de vocês, que quarta-feira seja uma quarta-feira abençoada, uma quarta-feira para a glória de Deus, uma quarta-feira que Deus ele venha entrar com providência e o nome do Senhor venha ser glorificado e exaltado. Então se prepara, porque vai vir revanche de Deus aí, viu gente? Vai vir uma revanche de Papai do Céu de uma forma muito linda. Vai vir uma revanche de Deus de uma forma muito espetacular na tua vida. E uma das pessoas que mais me deixa muito agraciada em falar e ter a certeza disso e a convicção
que Deus ele vai mudar o quadro da tua vida. O nome dele é um nome muito especial, um nome muito, sabe, que Deus ele mudou, né, a história dele, a história da vida dele, né, e o nome do Senhor foi glorificado, exaltado, e que Deus ele continuou usando ele para a glória de Deus. E Gideão, ele foi uma das pessoas que fez a diferença, né? Fez a diferença, e o nome do Senhor foi trabalhado de uma forma muito linda, de uma forma muito especial. E quando Deus ele trabalhou na vida de Gideão, ele trabalhou para, claro, se estender para os seus filhos, se estender para aqueles que verdadeiramente queiram ter a essência do Deus Todo-Poderoso, do Deus que tudo pode, de um Deus que tudo vê. Amém? Quando Deus ele agiu na vida de cada um de nós, é porque Deus ele queria, né, fazer a diferença para calar a boca do falso inimigo ou do falso leão para a glória de Deus. Então, Deus está no controle, Deus ele vai agir na tua vida. E uma das pessoas que hoje eu quero falar e que vai lhe motivar, que vai te colocar de pé e que vai entrar na tua história, na tua vida, e que você, claro e evidente, vai se parecer muito, é com Jefité. Gideão foi uma das pessoas que fez a diferença na vida dele, mas Jefité foi que fez a diferença, porque ele se sentiu acuado, humilhado, rejeitado, mas Deus estava com ele. Jefité, para quem não conhece, era filho de Gideão. E Jefité, ele foi, vamos dizer, de um meio de um percurso de Gideão. Ele se relaciona fora do casamento e simplesmente com uma prostituta, e simplesmente era banido, era errado naquela época. Mas infelizmente os homens, por ter uma liderança, por isso, por aquilo, eles tiveram esse filho, né, por dividir esse percurso, nasce Jefité. E quando a mãe foi ao encontro de Gideão, ele disse: olha, eu cuido do meu filho, mas de você não. Então ele abraça Jefité, ele cuida. Gideão significa rocha, rochedo. E Deus ele olha para Jefité com muito amor, e ele vê uma rocha ali na sua frente. E Jefité significa aquele que abraça. Então Jefité, ele foi abraçado, foi amado. E o que mais me chama a atenção, amados, é que Jefité está lá em Juízes 11 em diante, acho que é do 10 em diante, isso, né? Simplesmente Jefité, ele começa a ter um entendimento disso, ele começa a ser compreendido. Enquanto Gideão estava vivo, Jefité era amado, cuidado e zelado. Quando ainda Gideão estava de prontidão, enquanto Gideão estava, de pé, estava vivo, ele era cuidado, zelado pela família, e era respeitado porque era filho de Gideão. Jefité, ele era um jovem que verdadeiramente fazia a diferença. Mesmo não sendo filho, tendo os irmãos da mesma paternidade, da mesma mãe, mas por ser uma mãe de desvio de percurso, filho de uma prostituta, simplesmente Jefité, ele foi amado e foi conduzido para se tornar uma pessoa diferenciada, se tornar uma pessoa diferente, uma pessoa que verdadeiramente queria ser diferente, para que o nome do Senhor viesse a ser glorificado, exaltado. Jefité, assim, outrora cresce do lado do seu pai Gideão, e ele era respeitado onde ele passava, porque o seu pai era Gideão e ele era o líder da sua nação, os Gedianitas. E os Gedianitas era respeitado e respeitava Jefité como filho de Gideão enquanto Gideão estava vivo. Seus irmãos respeitavam Gideão porque Gideão estava vivo e ele era protegido por Gideão. Quando Gideão morre, tudo nessa vida tem um tempo. Gideão outrora morre. E quando Gideão ele morre, toda a sua família se revolta e se rebela contra Gideão. Expulsa Jefité da sua paternidade, dos seus direitos. E ainda os irmãos deles
Diz que ele era filho de uma prostituta, então não era reconhecido pela família. E ele era bastardo. Então expulsa Jefité da sua cidade, dos Midianitas, e simplesmente ele não tinha mais a proteção do seu pai. A sua família, os irmãos mais velhos, expulsa Jefité, expulsam, todo mundo expulsa. A sua cidade em si, por a família expulsar também, apoia a expulsão de Jefité. E Jefité vai para uma cidade. E essa cidade simplesmente é uma cidade que muitas das vezes ninguém queria estar lá, porque era uma cidade que verdadeiramente só havia malfeitores, havia pessoas que verdadeiramente só tinha ladrões, pessoas que faziam mal, pessoas que não tratava bem, não cuidava. Mas aonde Gideão passou, ele levou o seu carinho, levou a sua atenção, levou a sua sabedoria que o seu pai outrora ensinou desde pequeno. E Jefité, ele se torna um dos líderes dali. E quando ele chega em Tobi, simplesmente todos ali ficam agraciados pelo que Jefité ele tinha outrora conquistado, que tinha simplesmente mudado a mentalidade do povo que estava ali outrora naquele lugar. Jefité simplesmente era reconhecido e respeitado aonde ele passava. Então, se Jefité, quando ele vai para Tobi, ele é um dos rejeitados, um dos humilhados, sai da sua parentela, sai da sua cidade, sai da sua vida, do seu cotidiano. Há momentos em nossas vidas que muitas das vezes acontecem situações na nossa vida, na nossa história, porque necessita que eu e você venha sair da zona de conforto. Sabe o que acontece muito na vida do povo de Deus? É porque simplesmente nós se acomodamos em meio a situações. E muitas das vezes vem uma prova ou vem uma situação em nossas vidas para que a gente venha sair da zona de conforto, para que a gente venha mudar a história da sua vida. Então o Senhor, ele está nesse momento dizendo para mim e para você: você está chorando por quê? Porque é Ele que cuida de você, é Ele que trata você. Jefité, ele entende isso. Não adiantava só chorar, ele tinha que tomar uma atitude. E quando ele foi para Tobi, ele era um desconhecido, ele era um Zé Ninguém, ele não era nada. Então há momentos em nossas vidas que nós precisamos sair da zona de conforto, para que a gente venha entender a mensagem de Deus e o que Deus ele quer fazer na sua história, na sua vida. Então o que eu quero passar para vocês nesse momento é que simplesmente há momentos em nossas vidas que a gente está no nosso conforto, na nossa zona de conforto, mas é necessário acontecer um turbilhão de coisas para que você saia da sua zona de conforto e entre em Tobi, para que você venha verdadeiramente pregar o Evangelho, falar do amor de Deus e converter vida. Porque Deus ele disse: ide e pregai o Evangelho. Deus ele disse: ide e ficar em casa. Ele não disse: ide e fique sem falar de Jesus. Ele disse: ide e pregai o Evangelho. E quando Jefité ele é expulso da sua família, por conta que ele não tinha mais a proteção de Gideão, os seus irmãos rejeitam, os seus irmãos julgam, os seus irmãos apontam. E Jefité foge para Tobi. E quando ele foge para Tobi, Tobi era uma da cidade conhecida como uma cidade de pessoas que ninguém dava valor.
que só tinha ladrões e malfeitores. Então quando o Senhor ele tirou Jefité e leva para Tobi, é porque ele queria que ele saísse da zona de conforto. Tem provas e tem situações na nossa vida que é necessário acontecer para que a gente saia da zona de conforto. Há enfermidades que acontecem em nossa história, nas nossas vidas, para que a gente saia da zona de conforto. Deus ele está mostrando para mim e para você nesse momento. Saia da zona de conforto. Nem todos que dizem que é de Israel são israelita. Nem todos que dizem que é o teu amigo são teus amigos. Porque Deus ele está levantando pessoas sinceras ao teu lado para que você cresça e você seja uma pessoa diferente. Deus ele não quer que você seja enganado. Deus ele não quer que você seja igual. Deus ele quer que você seja diferente. Deus ele quer te levantar para ser diferente e o nome do Senhor ser glorificado e exaltado. Então Jefité, ele tinha a proteção do pai, do Gideão, tinha o conforto do pai, mas quando o pai morreu, todos rejeitaram ele, a sua família rejeitou ele. Mas Jefité se colocou na postura, foi para lá e ele levou nos ensinamentos do seu pai Jefité, do seu pai Gideão, perdão. Então Jefité, quando ele desce para lá para Tobi, ele simplesmente leva o conhecimento que ele aprendeu na igreja, que ele aprendeu no templo, que ele aprendeu com seu pai. Quando o pai ia, levava o seu filho para a igreja, para ele ter o temor de Deus, para quando ele chegasse na velhice, ele chegasse na sua mocidade, ele tivesse os dias maus, ele viesse reconhecer que tem um Deus que tudo pode, um Deus que tudo vê. Então simplesmente quando Jefité, ele está lá nos dias maus da vida dele, ele se lembra do que aprendeu no templo, o que ele aprendeu na congregação, o que ele aprendeu na igreja, o que o seu pai outrora fazia questão que ele fosse para a igreja, porque ele precisava entender que no momento difícil da sua mocidade, Deus iria estar com ele e ele iria se lembrar do que papai do céu, Rabachobre Negefácia, iria fazer na história dele. Há momentos em nossas vidas que é necessário que a gente, por isso que eu bato de frente com pessoas que dizem: é melhor estar em casa do que estar na igreja. É melhor estar na igreja que estar em casa. Em casa você vai se acomodar, em casa você vai ouvir que não presta, em casa você vai ter informação que não edifica. Na igreja você vai ouvir palavras que edificam. Na igreja você vai ser diferente. Na igreja Deus ele vai te usar. Na igreja o seu abraço vai mudar a história de alguém. Na igreja um aperto de mão vai mudar a história de alguém. Na igreja você vai ser valorizado. Muitas das vezes é desvalorizado, mas quando Deus ele exalta para que todos enxerguem o Deus que você serve. Então quando Jefité ele entende isso, ele leva lá para Tobi. E quando ele leva para Tobi, Rabacassui de Calabaxerga, quando ele leva para Tobi, ele diz: ei, existe um Deus, Jeová Jireh, Jeová Rafá, Jeová Nissi, um Deus que tudo pode, um Deus da provisão, um Deus que cura. Aí simplesmente Jefité vai e começa a pregar. Aquela cidade que era temida, aquela cidade que não tinha turismo, aquela cidade que ninguém queria passar por ali porque seria assaltada, ou seria roubada, ou seria morta por conta do roubo, ou por conta disso, ou por conta daquilo. Simplesmente ela se torna uma cidade turística, se torna uma cidade que todo mundo quer passar, se torna uma cidade que todo mundo se aconchega, se torna uma cidade que todo mundo passa por lá e vê a diferença. E ele se torna líder de Tobi, ele se torna um governante de Tobi. Todo mundo conhece, ninguém invade lá porque tem um líder chamado Jefité. Todo mundo respeita Jefité, todo mundo entende que Jefité, ele era a diferença na terra. Todo mundo respeita, até os maiores inimigos respeitava Jefité. Tobi
Tobi se torna uma cidade diferenciada. Tobi se torna uma cidade que todo mundo se sente seguro. Uma cidade que antigamente era dada como ladrão, malfeitores, pessoas com fome, pobreza, se tornam pessoas ricas, valorizadas, pessoas que verdadeiramente fazem a diferença, porque tem a palavra de Deus ao seu favor. Tem um líder que verdadeiramente teme a Deus, fala todo o tempo de Deus. E simplesmente chega um momento em Israel, aqueles que te humilharam, aqueles que te perseguiram, aqueles que te deixaram, botaram para baixo, se prepara. Deus vai começar a te usar para a glória de Deus. Deus vai calar a boca daqueles que te humilharam, te rejeitaram. Aí simplesmente Israel tem um inimigo chamado Amós. Simplesmente os amonitas, ele era infernais. Os amonitas, ninguém queria bater de frente com eles porque ele era cruéis. Os amonitas todos, quando bateram de frente com ele, aqueles que se renderam, se acovardaram, se renderam, ele simplesmente ali abençoou. Ele não matou, mas aqueles que batiam de frente com ele simplesmente morriam. Arrancava os homens, eles arrancavam os seus olhos. As mulheres, eles arrancavam, se tivesse criança, eles arrancavam as mamas para não amamentar os seus filhos, para eles morrerem de fome. Eles pegavam as mulheres grávidas. Vou pregar isso quinta-feira. Quem for, aqui eu vou dar uma pincelada, mas quinta-feira eu estarei ministrando essa mensagem. Então simplesmente ele pegava a criança, arrancava, amanhã, né? Arrancava a madre, arrancava rasgava com a faca ou com a espada, rasgava o ventre daquela mãe e arrancava as crianças. Matava as crianças na frente da mãe e matava a mãe também. E simplesmente todos que passavam por eles, eles destruíam. Eles eram miseráveis verdadeiramente. Não tinham temor de Deus, não estavam nem aí. Para eles era um prazer, para eles era um prazer eles matarem. Para eles era um prazer simplesmente estar ali destruindo a vida de alguém. Então por isso que era um inimigo imbatível. Era um inimigo cruel. Era um inimigo que verdadeiramente todos temiam. Todos temiam. O único que eles respeitavam, os amonitas, era Jefté. Você entendeu agora? Os príncipes, o sacerdote e o sumo sacerdote se reúnem. E no meio deles estava um sacerdote. Quem era o sacerdote? Os irmãos de Jefté. Vai entendendo? E os irmãos de Jefté disse: olha, eu tenho um irmão que está lá em Tobi, que é filho de uma prostituta, filho de uma qualquer, e o único que eles respeitam é Jefté. Está lá em Tobi. Temos que descer para lá, pedir para ele vir nos proteger e nos guardar. Não foi os irmãos dele que tinham expulsado? Não foi os irmãos dele que tinha diminuído ele? Não foi os irmãos dele que disse que não era irmão dele e agora é irmão? Não foi os irmãos dele que rejeitou? Agora ele é alguém, é irmão, faz parte da família? Vai entender? Então simplesmente todo mundo desce. E os irmãos de Jefté descem para Tobi. São respeitados, são bem tratados, mas quando chega lá na frente de Jefté, se prostra perante Jefté e diz: Jefté, os amonitas estão querendo destruir Israel. Os amonitas estão querendo esbagaçar com Israel. Os amonitas querem destruir a nossa cidade. Nós precisamos de você lá. Nós precisamos de você lá. Cuida de nós. Jefté em silêncio, encalado. Eu faria o mesmo.
E faço dessa forma. Jefité, engasgado, ele diz bem assim: quando todo mundo pede para que ele volte, porque ele precisa, que Israel precisa de um juiz, precisa de um líder, precisa de um líder como ele que será o líder, ele que comandará, ele terá o exército dele, ele terá tudo dele. Ele diz, certo? Mas eu quero só perguntar uma coisa. Não era vocês, né, a vontade que dá, e eu concordo plenamente com isso. Jefité chegou e disse, não era vocês, vai lá lendo em Juízes capítulo 10, 11 em diante, você vai ver. Não era vocês que me rejeitaram, que me aboliram ou que me excluíram, e disse que eu não fazia parte, que eu era filho de uma prostituta. Agora vocês vêm atrás de mim, me reconhecer que eu sou seu irmão, que eu faço parte de Israel, que eu faço parte dos Gelialitas. Quer dizer que agora eu faço parte? Quer dizer que agora eu sou sangue do seu sangue? Quer dizer que agora vocês me reconhecem como da família? Só porque os medianitas vão destruir Israel? Porém, eu irei, mas aqueles que estão comigo, começaram comigo aqui de baixo, vão comigo para guerrear. E quando Jefité, ele toma a postura, dá chamada nos irmãos, dá chamada no sacerdote e no sumo sacerdote, que não devemos fazer acepções de pessoas, que seja qual for a índole, ou seja qual for a diretriz que ele tome, tem que ser respeitado e respeitada, que não podemos excluir ninguém, porque Deus, ele não faz isso. Então simplesmente Jefité manda um mensageiro e diz, olha, avisa os medianitas que eu estou descendo para Israel para proteger a minha nação, para proteger Rabashubri Negefarga, a minha casa, para proteger os meus irmãos, para proteger Nagasubro, o sacerdote, para proteger o templo de Israel, para proteger Rabacarabashobra, para proteger, e avisa a eles que se eles se meterem com o povo de Israel, vai se meter comigo. Os medianitas mandam uma resposta imediata, diz, olha, a minha briga não é com você, Jefité. Não queremos mexer com você, mas queremos tocar no povo de Israel. Ele disse, esse povo é o meu povo. Se vocês mexerem com ele, está mexendo comigo. Os medianitas recuaram, porque não temia a Israel, mas temia ao líder, ao juiz futuro e ao líder de Israel, que governou Israel durante 40 anos para a glória de Deus, e foi um dos governos mais abençoados que teve em Israel. Israel prosperou, Israel cresceu, Israel botou ordem, Israel botou lei, Israel, Rabashubra, tinha uma liderança, Israel tinha um homem de Deus, Israel tinha um líder, Israel tinha um Deus que tudo pode, para a glória de Deus. Amém? Então Deus, nesse momento, Rabashobre Negefácia, ele está entrando hoje na tua história, na tua Rabacachô e Negemefácia, na tua vida, e está mudando toda a história de humilhação. Tobir não é o seu lugar. Tobir não é o seu lugar. O lugar de humilhação não é o seu lugar. O seu lugar é para estar no meio dos príncipes e no meio das princesas. O seu lugar é para estar no meio do povo de Deus. O seu lugar é para estar no meio do povo de Israel. O seu lugar é para estar Rabacanarabaxerga. É para estar no meio daqueles que muitas das vezes não te dá valor, mas Deus, ele vai fazer reconhecerem e vão fazer te respeitarem pelo Deus que você serve. Não temas, Deus está
no controle de tudo. Sem força, desanimado. Mas o quê? Muitas das vezes que somos decididos em parar. Muitas das vezes estamos decididos. Ralabaxobre. Ouça o que o Senhor vai fazer na tua vida. Não pare. Ele está vendo. Oh, rabassui de calabaxere. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o... Deus, ele não mandou ele ir para Tobi. Ele foi forçado a ir para Tobi. Jefité, ele foi forçado a ir para Tobi. Mas Deus diz: ei, volte para o lugar. Volte para o lugar de onde você voltou. Não saia da presença de Deus. Não fuja da presença de Deus. Não deixe a presença de Deus. Deus conhece a tua estrutura. Sabe o que está fazendo. Mesmo que seja difícil. Não pare. Não pare, não pare. Não pare. Oh, rabassui de cabanas. Oh, rabanassui de cabanas. Oh. Amanhã estarei ministrando essa mensagem. Só dei uma pinceladazinha para vocês entenderem. Que Deus não mandou você largar a rede. Que Deus, ele não... Teve pessoas que passaram pior. Foram expulsas. Foram humilhadas pela sua própria família. Oh, rabassui de calabaxé. Que coisa boa estar na presença do Senhor. Eu posso passar altos e baixos na minha vida, mas nunca vou deixar de estar na presença do meu Pai. Nunca, nunca, nunca. Deus, ele vai te honrar. Deus, ele vai na Gassubra mudar a história da tua vida. Assim como Deus, ele fez na vida de Jefité. Assim como Deus, ele fez na vida de Jefité. Ele vai fazer na sua vida. Não é hora de parar, gente. Deus completou. Deus contemplou. Tá difícil. Tá difícil, eu sei disso. Não é fácil ser cristão. Não é fácil servir a Deus. Não é fácil. Não é fácil. Mas a tua hora está chegando. Tua hora está chegando. A tua hora está chegando. Jefité, ele não foi. Rabaxobre negefaz. Deus, ele não deixou Jefité ser humilhado. Ele foi forçado a ir para Tobi. Tem coisas em nossas vidas. Não é nós que vamos. Somos forçados a ir. Tem provas em nossas vidas que somos forçados a ir. Mas Deus, ele vai mudar o quadro para a glória de Deus. Aguarde e confie. Amém? Posso orar por você? Pega o seu copo com água. Quero abençoar a tua vida. Quero derramar a graça do Senhor sobre a tua vida. Quero orar por você. Bota a peça de roupa aí. Bote uma foto. Bota documento na causa na justiça. Bota seu exame médico. Eu quero orar por você. Bota a tua família. Amém? Eu quero orar por você. Eu quero abençoar por você. Eu quero abençoar a tua vida. Eu quero abençoar a tua história. Eu quero abençoar a tua vida. Eu quero que você seja diferente. Eu quero que você veja essa live diferenciada. E tem sido uma das maiores lives que tem sido assistida para a glória de Deus. A live de meio-dia tem sido uma das lives mais assistidas pelo Instagram. Graças ao meu bom Pai. Amém? Amém? Graças ao meu bom Senhor. Que live é essa? Que live que traz palavra, que ensina você a vencer, que ensina você a conquistar, que ensina você a sair do cima do muro e que você toma uma decisão para mudar a história da tua vida, fortalecê-la e capacitar para a glória do Senhor.
Amém? Então Jefité, amanhã estarei ministrando sobre Jefité na Yahud. Estarei ministrando, destrinchando tudinho. Você vai ver como Deus ele vai mudar o quadro da tua vida. Eu quero profetizar. Eu só dei uma pincelada, mas amanhã eu quero ministrar essa mensagem sobre a vida daquelas pessoas que forem lá, das minhas ovelhas, que forem lá para ser ministrado, para Deus ensinar a vencer e o nome do Senhor ser glorificado, exaltado. Vai ser bênção de Deus. Vai por mim, vai ser bênção. Amém? Então, já colocou seu copo com água, já colocou, aqui eu já estou com o meu. Amém? Estarei, coloca aí sua peça de roupa da pessoa que está rebelde, que está só a graça do Cordeiro, muda a mentalidade, bota uma foto dela ou uma foto dele, amém, do seu filho, da sua filha, amém, coloca a causa na justiça, coloca os exames médicos, bota a sua família, bota a sua família toda na mão do Senhor, amém, para a glória de Deus, e vamos orar para a glória de Deus. Pai, muito obrigado, Senhor, pelo que o Senhor tem feito nessa live. Muito obrigado pela história de Jefité. Muito obrigado, Senhor, pelo conhecimento da história de Jefité. Pai, que coisa maravilhosa, Senhor, é saber que o Senhor cuida de cada um de nós. Mesmo muitas das vezes a gente está entrando em algumas situações forçadamente, mas o nosso lugar não é em Tobi, Senhor. Nosso lugar é no meio dos príncipes e no meio das princesas. Pai querido, que o Senhor abençoe, prospere, multiplique 100 vezes mais. Pai querido, Pai amado, que o Senhor abençoe, meu Pai, essa carteira de trabalho. Pai querido, Pai amado, que essa carteira de trabalho o Senhor abra a porta onde não tem porta. Nós não aceitamos, Pai. Queremos, meu Pai, que a economia do Brasil mude. Queremos que, meu Pai, o Senhor prospere, traga ordem, traga progresso, meu Pai, à nossa economia. Que o Senhor, meu Pai, traga a economia de Sergipe de novo. Que o Senhor traga, meu Pai, do nosso Brasil e do mundo, Senhor, para a glória de Deus. Pai querido, Pai amado, que o Senhor abençoe para a glória de Deus, e cremos, Senhor, que o Senhor fará grandes coisas para a glória de Deus. Pai querido, Pai amado, que o Senhor, meu Pai, abra porta onde não tem porta. Pai querido, nós queremos ver resposta de Deus, Senhor. Queremos ver que o Senhor, meu Pai, abra as portas onde não tem porta. Nós cremos nisso, para a glória de Deus. Queremos ver um telefonema, queremos ver, meu Pai, a gente conversando. Queremos ver, meu Pai, o milagre acontecer, em nome de Jesus. Pai, entregamos nas Tuas mãos nesse momento, Paizinho, também, Senhor, esse documento, Senhor, essa causa na justiça. Que o Senhor, meu Pai, entre com providência, quebre, desfaça, anule e rejeite tudo aquilo que não vem do Senhor. Pai querido, que toda causa na justiça venha ser, meu Pai, entregue nas Tuas mãos, e nós cremos que o Senhor vai assinar a sentença da vitória, porque o Senhor é advogado e é juiz. Mas o Senhor é um advogado fiel nas nossas vidas, e nós cremos, Senhor, que o céu não está em crise, que Deus está no controle, que ainda eu creio em milagres. Pai querido, o céu não está em crise. O Deus está no controle de tudo. E eu creio em milagres, Senhor. Creia nisso, igreja. Creia nisso, minhas ovelhas. O céu não está em crise. Deus está no controle de tudo. E ainda eu creio em milagres. Pai querido, Pai amado, que o Senhor entre com providência nesses documentos, meu Pai, nesses exames médicos, Senhor. E que o Senhor, meu Pai, mova a terra, céu e mar, em nome do Senhor Jesus Cristo. E que o Senhor, meu Pai, entre nos exames, entre, meu Pai, nessa enfermidade, entre no coronavírus também, meu Pai, traga imunidade, que em nome de Jesus toda a mentalidade, todo mal caia por terra, em nome do Senhor Jesus Cristo, para a glória do Teu santo nome. Pai, que o Senhor, meu Pai, entregue a família, entregamos a nossa família nas Tuas mãos. Entregamos, meu Pai, nas Tuas mãos toda a nossa família, para a glória do Teu santo nome. Que o Senhor abençoe, proteja, guarde, livre, nos faz edificar a nossa casa, nos faz ser cabeça da nossa casa, nos faz ser sacerdote na nossa casa, faz-nos, meu Pai, estar na Tua presença, para a glória do Teu santo nome. Pai querido, dê força, dê ânimo, proteja, guarde, livre, em nome do Senhor Jesus Cristo, toda a nossa família, em nome do Senhor Jesus Cristo. Pai, abençoe esse copo com água. Que o Senhor proteja, guarde cada um de nós, que quando nós beber, venha sarar, venha cuidar, venha limpar tudo que não vem do Senhor. Pai querido, Pai amado, essa peça de roupa que está sendo apresentada agora, que o Senhor entre com libertação, com transformação.
Pai querido, Pai amado, essa foto que está sendo apresentada agora, em nome do Senhor Jesus Cristo, que o Senhor entre com libertação, entre com cura, entre com transformação, em nome do Senhor Jesus Cristo. Pai, nós cremos que o Senhor vai desentubar, nós cremos que o Senhor vai curar, nós cremos que o Senhor vai fazer um milagre acontecer, porque o céu não está em crise, Deus está no controle de tudo. E ainda eu creio em milagres. É assim que eu creio. Hashtag para a glória de Deus. Hashtag o céu não está em crise. Hashtag Deus está no controle de tudo. Hashtag eu creio em milagres para a glória de Deus. Visita, Senhor. Visita em nome de Jesus. Pai, que o Senhor é que determina o tempo nessa terra. E para curar todas as feridas, Senhor. É o Senhor que faz na terra. A última palavra vem do Senhor, para a glória de Deus, em nome de Jesus, amém. Poder beber toda a água em nome de Jesus? Amém? Então receba de Deus. Hashtag agradece que cresce. Hashtag o céu não está em crise. Hashtag Deus está no controle de tudo. Hashtag eu creio em milagres. Aprende isso. Hashtag agradece que cresce. Hashtag o céu não está em crise. Hashtag Deus está no controle de tudo. E hashtag eu creio em milagres. Essas 4 frases vão mudar a história da sua vida em nome de Jesus. Que Deus abençoe, que Deus prospere e que o nome do Senhor venha ser glorificado. Recebe essa palavra. É Ele que dá a vida, é Ele que tira a vida, é Ele que determina o tempo, a cura, as feridas, é Ele que faz. Então, hashtag agradece que cresce, hashtag o céu não está em crise, hashtag Deus está no controle de tudo, hashtag eu creio em milagre. Escolha uma dessas frases e você vai ver o que Papai do Céu vai fazer na tua vida. Descanse. Descansa. É essa a palavra de ordem. Descanse. Porque a palavra de ordem é quem lhe prometeu garante. Só isso. Você crê em milagre? Você crê? Então tome posse. Amém? O céu não está em crise. Hashtag agradece que cresce. Hashtag eu creio em milagres. Hashtag Deus está no controle de tudo. Hashtag o céu não está em crise. Ponto final. Acabou. Amém? Receba de Deus em nome de Jesus. Até amanhã, meio-dia, estarei aqui. E amanhã estarei ministrando sobre Jefité. Dei uma pincelada hoje sobre Jefité. Mas amanhã, quem for, vai nadar na presença de Deus. Vai sair de lá cheio da graça de Deus, cheio da presença de Deus, porque vai ser forte. Vai ser forte amanhã. Estou me preparando para isso. Vai ser forte. Deus abençoe a todos. Ore isso por mim, que eu quero orar por vocês, em nome de Jesus. Amém? Eu oro por cada ovelha. Eu oro por cada vida nesse momento. Que Deus abençoe. Coloca isso no seu Instagram, no seu Face, no seu YouTube, em todas as redes sociais, no seu grupo. Faz isso. Dá um print aí, salva, edifica outras vidas para a glória de Deus. Amém? Essa live vai ser salva no Instagram e lá no YouTube. Amém? Quem quiser nos seguir, será uma honra. E quem puder se inscrever, será uma honra para mim também. Será, do YouTube é Apóstolo Rubens Miranda. Você vai botar lá, não tem errada. Inscreva-se, aperta lá no sininho, bota em todos, que vocês vão estar recebendo de Deus essa mensagem para a glória de Deus. Shalom, até mais tarde e até amanhã em nome de Jesus. Shalom, Adonai. Deus abençoe a todos para a glória de Deus. Fica com Deus.